bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e hoje a gente vai falar sobre o poder e a influência das luas no trabalho mágico com as velas. Daqui em diante, começamos a falar sobre diversas opções que podem ser utilizadas em nossos feitiços e rituais para ampliar sua eficácia, sendo um tipo de bateria energética, como também mais um gatilho de poder que te possibilita trabalhar de forma confortável suas magias e rituais. O termo fomentador energético entrou na minha vida mágica logo no início da minha jornada. E eu gosto de usar ele assim, porque nem todas as pessoas estão alinhadas com esse tipo de visão. E desse jeito a gente vai conseguir trazer um novo olhar para suas práticas mágicas. Fomentador energético é praticamente uma divisão que fala sobre todos os tipos de técnicas e opções mágicas que nós podemos utilizar para agregar, ampliar, aprimorar os nossos rituais e os nossos feitiços. Dentro desse compêndio de técnicas, a gente pode elencar o uso das fases da lua, das faces do sol, de ervas, cristais, o uso de símbolos e alfabetos mágicos e por aí afora. Todas essas técnicas mágicas possibilitam a gente alcançar e realizar os nossos objetivos mágicos e ritualísticos. Também permitem uma maior expressão da nossa individualidade, de forma que você, do outro lado, pode se encontrar melhor e se encaixar com essas diferentes técnicas, encontrando literalmente a que melhor funciona aí no seu trabalho mágico. Dentro da bruxaria, a lua é considerada sagrada e ela é um fomentador mágico que eu vou apresentar para vocês. Ela é símbolo da representação da divindade e no passado ela era a própria deusa. Nós sabemos que a bruxaria moderna é o reavivamento das práticas religiosas do passado na intenção de uma maior conexão com o todo. O homem primitivo, ele acreditava que todas as coisas presentes na natureza eram divinas e sagradas e por isso tinham um espírito, uma vida própria. O animismo é uma crença comumente associada aos povos indígenas. Ela pode estar também atrelada a algumas visões xamânicas e também algumas vertentes de bruxaria. E é a crença onde os rios, as montanhas e todas as coisas naturais se comunicam com o sagrado, são o sagrado e muitas vezes vistas até mesmo como a própria divindade. Nesse contexto, a lua e o sol são consideradas forças criadoras, os próprios deuses. E pensando em uma visão de criação, diversos são os mitos indígenas e de outras culturas onde a gente pode elencar deuses como sendo o sol e a lua ou tendo essa função dentro desse compêndio cultural. Quando trabalhamos com os poderes lunares em nossas magias, a gente vai alinhar os nossos feitiços e intenções com a lua, entendendo que ela é sagrada e de algum modo ela é uma ponte de ligação com as forças divinas, com os deuses, com os poderes criadores. Já que dentro de uma vertente mais europeia de bruxaria, a lua é assimilada como sendo a representação da deusa na Terra. Existem também uma linha de pensamento que é pautada na observação que diz que, do mesmo modo que a lua influencia a realidade das coisas físicas, como as marés e os ciclos ao nosso redor, ela também vai influenciar a potência das nossas magias, se assim a gente vincular os nossos feitiços e rituais com ela de modo intencional. Aqui também é muito importante a gente acentuar que a intenção é necessária dentro da magia. Tudo deve ser intencionado. Existem muitas informações difundidas na internet sobre a lua e como ela pode influenciar ou não os nossos rituais. O que é muito falado por aí coloca a lua como uma força que, independente da sua vontade, vai agir nos nossos rituais, o que é uma mentira. A lua, ela vai ser importante para a nossa ritualística se assim a gente desejar e intencionar que ela contribua para o que a gente está fazendo. Afinal de contas, magia, ela é intenção. Ela não é só um ciclo natural de movimento. Quando a gente está realizando um ato mágico, a gente está colocando intenção, vontade, liberando N gatilhos ali. Então, agora você vai conhecer mais a fundo o trabalho mágico com as faces da lua e com toda certeza você vai perceber que existem muito mais ciclos lunares do que os 4 que são mais falados por aí.
A lua nova acontece quando ela se encontra entre o Sol e a Terra e os três astros ficam mais ou menos alinhados. Então a parte que não fica voltada para nós recebe a luz do Sol. Desse modo ela não fica visível aqui no nosso planeta. A lua nova, apesar de ser o início de um novo ciclo, representa um período de calmaria, recolhimento e inatividade. É a lua da interiorização, da reflexão e da reavaliação das atitudes e nossas abordagens. Essa fase, ela também é conhecida pela diminuição do libido e pela baixa de atividade sexual, ou seja, esse recolhimento é de fato um movimento biológico, um período ideal para nossa meditação e compreensão. Durante a lua nova, a seiva das árvores e algumas plantas, ela vai se encontrar no caule e nas raízes. Por isso, os frutos e as flores não estão em boas condições para a gente colhê-los e trabalhar magicamente. Por outro lado, esse é o momento ideal para a gente semear, ou seja, a lua nova ela representa o período mais fértil para se dar início aos pensamentos de coisas novas. E essas aplicações mágicas também têm esse trabalho de introspecção, contato com a sombra, meditação, a busca por novos caminhos. É um momento para a gente perdoar ou para a gente redobrar a atenção para as coisas que estão fora da nossa visão. Plantar e planejar nesse ciclo é muito importante. Você pode trabalhar magia de velas pensando nessa direção. Lua emergente ou côncava é a transição da lua nova e o quarto crescente. No início desse período, a porção visível da lua parece apenas um pedacinho de unha no céu e ela vai aumentando gradativamente até chegar nos 34% da superfície lunar que pode ser visível aqui da Terra. Essa lua, ela vai reger os recomeços, a luta para alcançar os nossos objetivos e desejos, a construção e a busca por uma emancipação. É o momento da gente fazer escolhas, de continuar mesmo diante dos obstáculos e se comprometer a realizar efetivamente os nossos objetivos. É necessário escolher com maturidade e sabedoria, procurando evitar atitudes que sejam impulsivas, ilusórias, porque os caminhos que a gente escolhe durante essa fase vão permanecer por todo o ciclo. Afinal de contas, quando a gente planta alguma coisa na natureza, efetivamente ou ele cresce ou ele não cresce. Essa lua vai possuir um poder de atração, expansão e fortalecimento, o que é um período ideal para a gente fazer magias relacionadas à prosperidade, fartura, crescimento espiritual e ainda dar início a novos ciclos como empreendimentos, projetos e relacionamentos. E tudo depende de como a gente planejou também, né? Para ter força para crescer ao longo das outras fases. Nessa aplicação mágica, a gente pode dar força para relações amorosas, recomeços, conquista, beleza, boa sorte. Criação de amuletos mágicos, a gente pode dar início em trabalhos, abertura de empresa, questões publicitárias, trazer novos clientes e acelerar o ritmo de algumas coisas. É uma lua muito eficaz também para processos de cura e rituais de consagração e crescimento no geral. O quarto crescente é onde a Lua se encontra num ângulo mais ou menos de 90 graus com relação ao Sol e à Terra, e metade dela pode ser observada aqui do nosso planeta. Ela é uma construção de ciclo de crescimento e amadurecimento. Tem relação com os períodos de experimentação da nossa vida. Ela fala das tentativas e chances e investidas que a gente pode ter ao longo dos nossos processos, rumando em direção à nossa conquista. Ela é um momento de flerte com aquele pretendente amoroso, com aquela reunião onde a gente vai fechar algum contrato, ou processos que antecedem o nosso sucesso ou fracasso. Nas aplicações mágicas, você pode trabalhar com relações amorosas, conquista, atração, beleza, sorte, criação também de amuletos mágicos relacionados a essa questão atrativa, trazer público, mais clientes, rituais também de consagração no geral e atratividade vão funcionar muito bem, mas sempre pensando nesse sentido de que a gente está conhecendo, está conquistando, é o momento do flerte, tá bom?
Lua gibosa ou crescente convexa. É a fase da lua que é marcada pela transição da etapa do quarto crescente para cheia. Isso significa que o que a gente vai ver é uma porção cada vez maior da lua se tornando iluminada no céu noturno. É o momento de aproximação dos nossos objetivos, um processo antes da gente saborear as vitórias. É o frio na barriga antes da gente anunciar que o nosso projeto deu certo, ou dos prêmios, ou das provas, ou que a gente passou naquele concurso público e conquistou aquela vaga que a gente tanto quis. Sabe aquela promoção esperada? Ou quando você é pedido em casamento, é exatamente o momento que antecede essa hora, a hora da gente se sentir concretizado ou receber mesmo a notícia que falhamos completamente. Normalmente, eu utilizo esse período para ajustar as coisas e proteger o que é importante para mim. Afinal de contas, imprevistos tendem a acontecer nesse momento. Nas aplicações mágicas, você pode trabalhar com relações amorosas, imprevisto, proteção, vidência, é muito legal trabalhar vidência nesse período, fortalecimento de intenções e desejos, conquista, beleza, sorte, tudo que envolva aí fortalecer o que você precisa para conquistar esse objetivo, certo? Trabalho, melhoria da sua imunidade física e feitiços de cura. Lembra que esse momento antecede a lua cheia, então tudo pode acontecer aqui, então é bom proteger as coisas e reorganizar elas nesse período. A lua cheia corresponde ao oposto da lua nova. Nessa fase, a lua vai se encontrar totalmente visível, observada aqui na Terra, tá? Essa fase é uma fase muito iluminada e é uma fase que a gente consegue enxergar ela em sua plenitude. A lua cheia, ela simboliza a plenitude e eternidade das forças, além de ser a representação de união e parceria completa. É uma lua coringa que potencializa e intensifica qualquer intenção mágica. Por isso, esse é o momento que você pode usar para todos os tipos de magia ritual, porque a lua está no seu ápice. Nas plantas, a seiva ela vai se concentrar nas folhas e nos frutos, fazendo um ótimo momento para a gente colher vegetais mais suculentos. Esse é o momento que simboliza o verão, né, onde as frutas vão estar mais maduras e prontas para as colheitas. Em suas aplicações mágicas, você pode trabalhar com feitiços de atração, fertilidade, beleza, amor, paixão, libido, força, poder, cura e pode aguçar ainda mais sua intuição psíquica, tá? Na verdade, essa lua é uma lua para a gente poder trabalhar qualquer tipo de coisa. Tudo que você fizer nessa lua vai fluir muito bem, porque ela realmente é o ápice que banha todas as coisas. Lua minguante gibosa ou disseminadora ou minguante convexa. Essa etapa, ela marca a transição da lua cheia para o quarto minguante. Por isso, é quando a lua começa a ficar gradualmente menos iluminada e é onde a gente vai começar a ver que a porção visível do céu, ela vai começar a diminuir. Ela é oposta à crescente gibosa. É aconselhável a gente espalhar, disseminar, desconcentrar coisas neste período. É um ótimo período para desprender energias, mandar problemas e coisas que não estão funcionando embora. É indicada realmente para a gente poder separar coisas. Os relacionamentos criados normalmente nessa fase são bastante resistentes, mas eles atraem pessoas que normalmente são muito problemáticas, então não é uma lua para a gente pensar em questões relacionadas a amor, a menos que você queira se desvincular de uma relação que seja tóxica. Nas aplicações mágicas, você pode trabalhar com partilha, separação, dispersão de energia, questões voltadas à divisão, disseminação. Pode pensar em um tipo de maturação mais voltada para esse desfecho e separação, né? A questão do amadurecer perante a dor. Quarto minguante. Quando a lua chega nessa fase do ciclo, por conta do seu posicionamento com relação à Terra e o Sol, metade dela fica visível no céu noturno e essa fase corresponde ao oposto do quarto crescente. Ela é o dissolver do ciclo, ela tem relação com os períodos de perda e de experimentação relacionadas às falhas.
Ela fala sobre tentativas que são frustradas, chances investidas de processos pelos quais a gente passou e acabou fracassando. É a nossa hora de olhar para os erros e fracassos e a partir dele buscar o êxito e o sucesso futuro através dessas dificuldades. Tudo na vida que a gente vê crescer, evidentemente uma hora vai morrer. E esse período ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre as relações de finais, perdas, mortes e a compreensão de que todo ciclo natural um dia chega ao seu fim. Nas aplicações mágicas, a gente pode trabalhar com findar de ciclos, dissolver energias, banimentos, quebras de feitiço, perdas, solidão, desfecho, compreensão de coisas relacionadas à morte, à perda, aprendizado vindo através desse processo. A gente pode trabalhar também com questões voltadas a todo tipo de quebra de maldição. Lua minguante ou lua côncava, essa é a etapa em que a porção visível da lua vai se tornando igualmente menor e vai dando início a um novo ciclo, uma lua que logo não aparecerá no céu. Essa lua ela vai representar efetivamente o término e a conclusão de tudo o que já foi experimentado e vivido. Ela vai trazer para a gente sabedoria necessária para olhar para dentro de nós e reavaliar todas as nossas atitudes, ideais, projetos e compromissos que um dia a gente assumiu. É hora de reconhecer os pontos que você precisa mudar e se livrar. Situações que não funcionam e não fluem mais com você e estão impedindo você de voar, de crescer e se desenvolver. A lua minguante ela é um momento ideal para a gente também romper coisas que são muito complexas e problemáticas, porque ela faz parte exatamente desse processo de término e rompimento completo. Isso inclui mudar de trabalho, de casa, fazer faxina, jogar lixo fora, tirar da gente todos os tipos de energia que não flui mais. É uma lua que convida você a tomar decisões difíceis e de rompimento, porém que vão trazer para você muitas questões positivas no futuro. Em suas aplicações mágicas, você pode trabalhar com limpeza de energia, limpeza de ambientes no geral, banimento de pessoas, purificação. Você pode fazer elixir, amuleto e coisas relacionadas a esse processo de proteger, desvincular. Você pode banir de você e de outras pessoas vícios e maus hábitos, pode romper ciclos abusivos, pode romper questões financeiras e também pode lançar maldições. Lua balsâmica, mas também conhecida como lua negra, ela faz parte dos 3 últimos dias de lua minguante, aonde a gente vai associar essas energias mais sombrias da lua e a gente pode acabar trabalhando questões voltadas à destruição, à morte, passagem e outros ciclos relacionados a essa questão obscura, tá? Ou seja, é uma lua muito delicada e que a gente pode, através dela, experienciar magias voltadas para essa questão mais fúnebre de antepassados ou de questões mais profundas e maliciosas, como manipulação do inconsciente, contato com seres de outro lado e até mesmo construção de feitiços e maldições, tá? Esse trabalho mágico de afetar as pessoas através do inconsciente está muito condicionado a esse tipo de lua. Essa lua ela pode ser favorável para a gente trabalhar questões de libertação daquilo que não serve mais para a gente também. E iluminar questões que são limitantes, entrar profundamente nos nossos traumas. E, por outro lado, perambular dentro do nosso consciente também exige que a gente corra alguns riscos. Então, pode ser que você reavive alguns bloqueios e questões que talvez você precise trabalhar em terapia por serem muito profundos, tá? Com relação à aplicação mágica, você pode trazer destruição, banimento, pode trabalhar com questão de sombra, morte, maldição, trabalho com questões inconscientes, pesadelos, né? Você pode literalmente trazer o submundo para a Terra nesse momento. Então é bom tomar muito cuidado na hora de trabalhar com esse período, mas também é um bom período para a gente emergir profundamente dentro daquilo que a gente não está acostumado. Compreendendo o uso mágico de cada uma das fases da lua, fica mais fácil de ter ideia de onde e como a gente pode usar em nossos feitiços e rituais. E chegamos então ao modo de aplicação.
No passado, as velas elas também foram usadas para contar as horas e elas funcionam muito bem para esse propósito. Com isso, a gente pode perceber que as velas podem acompanhar tranquilamente os ciclos lunares, sejam eles curtos ou mais longos. Existem diversas velas que atuam na contagem do tempo até os dias de hoje. Mais diferente do passado, hoje elas estão muito mais alinhadas a finalidades mágicas. A gente tem as velas palito comum, mas a gente também vai ter velas que duram 3 dias, 7, 9, 12, 21, se bobear tem vela que dura muito mais. Uma vela palito feita de parafina de boa qualidade, com seu pavio de algodão, sem fio de cobre para manter o calor, aonde de preferência essa parafina é branca, vai durar mais ou menos de 4 a 5 horas. E para isso é muito importante a gente compreender essa tecnologia por detrás das velas e ver que o tingimento da parafina faz muita diferença na queima. Quanto mais escuro forem os corantes na composição, mais ela vai chorar, mais a queima vai ser rápida e mais parafina vai sobrar, porque o corante vai criar densidade nessa mistura de parafina e vai dificultar aí a queima da vela. Os pavios de barbante de algodão, eles não mantêm tanto calor, eles podem soltar muito mais resíduo e a chama da vela variar de tamanho e por isso acaba gerando uma queima irregular, o que vai trazer também aquele efeito de chama alongada e pontiaguda. Os pavios de madeira também podem ser encontrados principalmente naquelas velas que vêm em potinho de vidro, sabe? Geralmente de gorduras vegetais. Eles também não têm uma queima regular, eles não vão manter 100% calor e pode fazer com que essa queima também deixe bastante resíduo. Mas para velas que são aromatizadas, esses palitos de madeira auxiliam porque eles vão exalar mais o cheiro, certo? O fio de cobre, que normalmente a gente encontra nos pavios de velas de boa qualidade de 7 dias, eles são feitos para manter o calor e a chama da vela regular, para que aquela vela de 7 dias, ela realmente dure 7 dias. Então você vai ver que a chama da vela de 7 dias nunca é muito grande e ela sempre é regular. E para isso a gente tem que perceber a qualidade das marcas que você compra, justamente para ter certeza se aquela vela vai durar o tempo que ela está dizendo que tem que durar. Outra coisa muito importante com relação à queima é que normalmente nessas velas de mais dias elas têm um plástico em volta. Esse plástico não pode ser retirado no horário da queima, porque é esse plástico que vai manter a cera e a queima dela regular. Então compra a vela de 7 dias, vê se esse plástico é um plástico mais solto, se for solto passa um durex para poder fixar ele bem e a cera ir queimando. Se ele for bem certinho o plástico, só acende a vela e deixa ela queimar até o final. Esse plástico ele é um regulador também da cera e ele vai ajudar na queima. A gente vai ter na Europa, em algumas lojas nos Estados Unidos e aqui no Brasil algumas também estão vindo assim, nessas casas esotéricas e de bruxaria mais famosas e mais modernas, a gente tem as velas de 7 dias que já vem dentro de um copo de vidro certinho, que é justamente para isso, para manter a queima regular, porque pode acontecer das velas de 7 dias ou de mais dias que tem esse plástico em volta para manter a queima, com o tempo, né, conforme vai baixando a queima, elas pegarem fogo no plástico. Então é bom a gente sempre ficar de olho na queima e conforme tem um espação bem grande de plástico, a gente pega uma tesoura sem apagar a vela e corta com delicadeza para não ter acidentes. Então, se você mora numa cidade grande como São Paulo, muito provavelmente em alguma casa de magia você vai achar essas velas especiais dentro do pote de vidro. E é um vidro que comporta a vela certinho dentro dela, tá? Do contrário, você pode utilizar normalmente o plástico. Eu deixo o plástico em todas as minhas velas, porque realmente, sem plástico, ou elas vão ter problema na queima, ou elas vão chorar muito, ou simplesmente elas não vão continuar queimando. Vai chegar num período onde essa vela ela vai ter um buraco e muita cera em volta, e essa cera vai engolir o fogo, e a vela de 7 dias vai parar por ali. Tá bom? E com toda certeza essa qualidade de queima ela vai variar de marca para marca e é justamente por isso que você aí do outro lado tem que testar, observar e perceber as velas que você está comprando e se elas cumprem o propósito e o tempo de queima.
Quando trabalhamos com as fases da Lua, a gente vai trabalhar com a ideia de ciclicidade. Nesse momento, as velas de contagem de tempo, elas são ótimas aliadas, tá? Já que, através das velas de tempo, a gente consegue vincular a ciclicidade da Lua para que, então, o nosso feitiço cresça e se desenvolva ao passo que a Lua também se desenvolve. Normalmente, os ciclos da Lua vão durar de 7 a 8 dias, para mudarem, e uma alunação completa dura em torno de 28 dias. Você pode trabalhar os seus desejos e intenções mais longas, vinculando esses desejos à vela e vinculando essa vela à energia da Lua, para que então ela se alimente, se desenvolva e faça com que sua magia seja mais prolongada e muito mais forte, porque você está trabalhando com uma energia que é externa a você. Agora a gente vai para os nossos exercícios, ok? O primeiro exercício que eu proponho é uma análise do tempo, ou seja, você vai procurar aí velas que durem mais tempo e você vai comprar essas velas e você vai fazer um teste para ver se elas duram realmente o tempo que elas dizem que duram, para você poder ter um maior controle aí do instrumento mágico. Então você vai fazer esse teste com as velas palitos normais que você tem aí para ver a duração e também vai perceber a duração de tempo com outros tipos de vela, de 3, de 7, de 12, de 21 dias, tá? Muito importante isso, gente, muito importante antes de você lançar um feitiço, saber se essa vela dura o tempo que ela dura. O próximo exercício é você utilizar alguma face da Lua para trabalhar um desejo. Então eu quero que você exercite esse tipo de ritualística dentro do seu cotidiano para concretizar coisas que são literalmente cotidianas. Então você vai pensar numa fase da Lua que você está e vai trabalhar, depois de testar as velas, com essa vinculação para uma coisa cotidiana. E por fim, um outro exercício também com relação à Lua, é um exercício de conexão de você com a Lua, tá? Então o que você vai fazer é trabalhar essa ciclicidade da Lua e trazê-la para dentro de você. Então você vai acender uma vela, pode ser uma vela de 7 dias, o tempo que você preferir, e você vai fazer essa respiração do fogo com relação à vela, para você se conectar com a vela e entrar em estado alterado de consciência. Então você vai sentir esse fogo se alinhando com você. No momento que isso acontecer, você vai se alinhar com a energia da Lua e você vai trazer essa energia para você. E você vai sentir essa energia em você, como ela age em você, o que ela desperta em você, sensações, etc. E quando essa energia estiver em você, o fogo da vela já está em você, a Lua já está em você, o que você vai fazer vai transferir isso para a vela. Então você vai devolver o fogo que está em você da vela, junto com a energia da Lua que você puxou. Este é um momento de vínculo, você vai vincular a energia da Lua a você. Então, respiração do fogo, respira o fogo, traz o fogo para você, entre um estado alterado de consciência. Quando você sentir que não existe mais nada do ambiente além de você da vela e o fogo da vela é você e você é a vela, aí você vai se conectar com a energia da Lua. Sente a Lua, imagina a Lua entrando no ambiente onde você está, derramando a energia em você. Sente essa vibração da Lua, sente esse poder da Lua e vincula essa energia em você. Aí você vai estar vinculado com a vela e vinculado com a Lua. Nesse momento você vai dar para a vela a energia da Lua que está em você e devolver o fogo dela para ela. Você fez esse vínculo, certo? E aí, nesse processo que você vinculou a energia da vela e da Lua, eu quero que você, durante a semana ou o mês que essa vela for queimando, você perceba como você também reage a esse ciclo. É um momento de experimentação, tá? Tanto para você aprender a vincular a energia em você e trazer de você para a vela, para o seu feitiço, tanto quanto para você perceber o que essa energia causa em você. Será que na lua crescente você fica mais ativo, mais irritado? Será que na lua cheia você fica mais sensual, você quer, enfim, ter mais relações? Ou então você fica mais ativo nos seus projetos? Como você também reage a esse movimento da lua? E você vai trabalhar esse vínculo de você com a lua e com a vela nesse processo. Tanto de entender como você está e se sente nesse período, tanto quanto trazer essa energia
para o seu feitiço. Não adianta acender uma vela só pensando na lua, que você vai trazer energia da lua para o seu feitiço. Entra em estado alterado de consciência, se conecta com o instrumento que é a vela, seja o instrumento naquele momento, aí você se conecta com a energia da lua, traz essa energia para você e vincula essas duas forças. Isso é vínculo. Isso é vincular energia, certo? E a gente precisa treinar isso. Então, espero que você faça os exercícios direitinho. Qualquer dúvida, é só você me mandar lá na nossa comunidade, certo? Um beijo e até a próxima aula.